Olá, conectados, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre os improváveis. Então solta a vinheta aí que daqui a pouco a gente volta. Olá, tudo bem? Eu sou o pastor Stuart e você está no meu canal Conectados com Cristo. Vamos ler uma parte da palavra de Deus que está em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 28, que diz assim: E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas, e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele está dizendo aqui que Deus muitas vezes vai usar aqueles que não são nada, aqueles que ninguém dá nada por eles, para levantar, para exaltar e muitas vezes para as pessoas verem que a glória é do Senhor e não delas. Então, nós vamos falar aqui sobre os improváveis, aqueles que ninguém dá nada por eles, aqueles que muitas vezes as pessoas falam assim: isso aí não vai dar nada que presta. E muitas vezes eles chegam com Deus naquele lugar, eles vencem exércitos, eles destroem muralhas, eles saltam, eles vencem as batalhas e conseguem fazer coisas que aqueles que tinham muita coisa não conseguem fazer. Então, o primeiro improvável que eu quero mostrar para vocês é Davi, que está lá em 1 Samuel, no capítulo 16, quando Samuel é mandado por Deus para ir na casa de Jessé escolher um dos filhos dele para ser rei. Quando Samuel chega na casa de Jessé, os 7 filhos de Jessé já estavam lá, e todos eles esperando a presença do grande profeta de Samuel, porque era uma honra receber o profeta em sua casa. Todos eles arrumados, todos eles alinhados, homens já formados, e a Bíblia diz que ele foi passando todos os filhos de Jessé e Deus não escolheu nenhum deles. E aí Samuel, inculcado com aquilo, ele pergunta para Jessé: você não tem mais filhos? Ele falou assim: eu tenho um, mas ele está cuidando das ovelhas. E aí Samuel fala para Jessé: manda chamá-lo, porque enquanto ele não vier, nós não assentaremos à mesa. Eles chamam Davi, Davi entra pela primeira vez na casa de seu pai, e ali ele é ungido por Samuel, o rei de Israel. Então, por que Davi não estava ali naquele momento? Por que Davi não foi escolhido para estar junto com seus irmãos? Os estudiosos dizem que Davi era um filho de um caso extraconjugal que o seu pai teve. E você pode notar que a Bíblia diz que Davi era diferente dos seus irmãos. Ele era belo, era ruivo, né? E naquela época, quem era ruivo carregava uma maldição. Davi era um improvável, ninguém queria ele naquele momento, naquele lugar, mas Deus tinha um plano para Davi. E quando Deus tem um plano na vida de alguém, esse alguém que é o improvável se torna aquele que é provável. Então, quando ele chega na casa de seu pai, Deus fala com Samuel: este é ele, ungiu, e ele derrama o azeite sobre a cabeça de Davi. Davi era rejeitado. Por quê? Ele não vivia naquela casa. Acho que foi a primeira vez que Davi entrou na casa principal, porque ele não vivia junto com seu pai, ele vivia numa casa apartada, provavelmente junto com a sua mãe. Os irmãos dele eram irmãos só por parte de pai. Davi era um improvável. Mas Deus olhou para Davi, a Bíblia diz, né, que Deus procurou e achou Davi. E quando Davi é ungido, a palavra do Senhor fala que o Espírito Santo começou a estar com Davi. E a palavra de Deus fala que o exército filisteu estava pelejando contra o exército de Israel. E quando os irmãos de Davi estavam demorando, seu pai o chama e manda ele ter com seus irmãos para levar comida para os irmãos. E quando ele chega no campo de batalha, ele que está saindo um homem chamado Golias de Gate, que era um mercenário dos filisteus, e ele faz um desafio durante 40 dias. Mande um homem para lutar comigo. O homem que vencer, aquele que perder, será escravo do outro. E ali a palavra de Deus fala que ele era um homem muito alto, ele tinha quase 3 metros de altura, a ponta da sua lança pesava mais ou menos 5 quilos, a sua armadura, o total do peso dela era mais ou menos de 300 quilos, e ele era guerreiro desde a sua mocidade. O rei ainda colocou uma recompensa para quem matasse aquele gigante,
Ele isentaria a casa de seu pai de impostos, daria muito dinheiro e também daria a filha em casamento. Mas nenhum dos guerreiros de Saul queria morrer na mão daquele homem, porque ele era enorme, ele era muito grande. E todos fugiam de medo daquele homem. E ele fazia o desafio de manhã e fazia o desafio à tarde. E ali chega Davi, um adolescente de 17 para 18 anos mais ou menos, franzino, que nunca pegou numa espada. E quando ele vê aquele homem afrontando o exército do Deus vivo, ele olhou e falou assim: eu quero lutar com esse homem. Por quê? Porque ele era o improvável e ele já estava ungido e ele tinha algo interessante, ele tinha aliança com Deus. E a palavra de Deus fala que os soldados ouviram aquilo. O primeiro a xingar Davi foi seu irmão, falou: o que você está fazendo aqui? Por que você não foi cuidar daquelas poucas ovelhas? E a palavra de Deus fala que Davi se afastou dele, e Saul ouviu que Davi queria lutar com o gigante. Por quê? Ele era o improvável, ele era a solução daquele problema. E ali naquele momento, Saul chama ele, tenta vestir as armaduras que era dele em Davi, mas Davi fala: não, tira isso de mim porque eu não consigo andar. E ali ele sai somente com as suas roupas e com uma funda, passa no ribeiro, pega 5 pedrinhas e, interessante, né? Ele pega 5 pedras, ele pega o J, o E, o S, o U e o S, ele pega Jesus, amém? E ele vai lutar com o gigante. E naquele momento o gigante começa a rir de Davi e fala assim: por acaso eu sou algum cão para você jogar pedra em mim? Vem aqui que eu vou te matar. E começa a amaldiçoar Davi. Só que Davi não esperou, e Davi falou assim: olha, tu vens contra mim com espada e com lança, mas eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. E ali naquele momento ele pega a sua funda, vai em direção do gigante, coloca a pedra na sua funda, roda aquela funda e solta aquela pedra. Guiada pelo Espírito Santo, ela vai na direção da cabeça daquele gigante e vai no único lugar onde ele não tinha algo para proteger, na sua testa. A pedra se encrava, ele cai no chão e ele pega a espada do próprio gigante e o mata. Aquela pedra simboliza Cristo Jesus, amém? Ela foi direto na cabeça do gigante. E naquele momento Davi mata aquele gigante. Naquele momento o improvável se torna um dos homens mais destemidos de Israel. E todo o exército de Israel, vindo a derrota do gigante filisteu, correm para ajudar Davi. Eles começam a lutar com o exército filisteu e tem uma grande vitória para o povo de Israel por causa de alguém que era improvável. Davi se tornou um vencedor sobre uma situação que todos já tinham visto a derrota. Então, nós podemos falar de vários improváveis na Bíblia. O que Davi fez? Ele fez algo que ninguém queria fazer. E Deus quer levantar improváveis da nossa geração. Eu posso falar de mais pessoas que são improváveis. Posso falar de José, filho de Jacó, que sonhava que seu feixe ficava no meio dos seus irmãos e ali os feixes dos seus irmãos se abaixavam em reverência a ele, que sonhava que o sol, a lua e as estrelas se abaixavam em reverência a ele, e os seus irmãos, tomados de desprezo, de ódio, de ira, querendo matá-lo, venderam como um escravo para o Egito. E ali naquele momento, aquele homem que tinha tudo para dar errado, aquele homem que tinha tudo para ser morto no Egito, ele se torna o segundo homem mais poderoso do Egito, o governador do Egito. Ele era o improvável. Mas por que ele se tornou o segundo homem mais poderoso do Egito? Porque José era um improvável que Deus já tinha colocado um selo nele. Deixa eu te falar uma coisa, meu querido. Você é um improvável. Deus já colocou um selo em você, o selo da vitória. Amém? É outro improvável também que nós temos na palavra de Deus. Jefté era filho de uma prostituta. Era filho de uma prostituta e filho de Gileade. E ali um dia, quando seu pai morre, quando a sua mãe morre, os seus irmãos o expulsam dali, porque ele era filho de uma prostituta. Quantas pessoas, homens e mulheres que você conhece, que vêm de uma família desestruturada, que vêm de uma família onde o pai não para de beber, onde o pai é um drogado, onde a mãe é uma prostituta, mas eles lutam, eles são improváveis e eles vencem na vida.
assim como Jefté, assim como ele foi improvável, corajoso, saiu dali e foi para outro lugar, quando Israel passa por uma situação em que eles estavam precisando de um guerreiro para vencer, eles vão chamar quem? Vão chamar Jefté. E eles vão ali diante dele e falam com ele: se torne chefe de nós e peleja por nós. E ele foi e venceu a batalha porque Deus era com ele. Ele se tornou improvável, ele era corajoso e vencedor. Então, irmãos, outro improvável na Bíblia é quem? Abraão e Sara. Sara não podia gerar, Abraão queria ter um filho. E Deus fala que ele prometeu um filho a Abraão na sua velhice. E ele falou: Abraão, eu vou fazer de ti uma grande nação. Na época ele se chamava Abrão, pai exaltado. Mas Deus queria que ele se chamasse Abraão, pai de numerosas nações. Depois de 25 anos que Abraão continuou acreditando na promessa, nasce Isaque. E nasce aquele que era improvável, aquele que era impossível, aquele que ninguém poderia fazer. Deus fez na vida de Abraão. Deus fez na vida de Davi. Deus fez na vida de José. Deus fez na vida de Jefté. Deus fez na vida de Abraão. E qual o improvável que Deus está procurando? É você, querido. Sou eu. Somos nós. Deus está procurando pessoas que querem vencer o ostracismo, que querem vencer a preguiça, que querem vencer muitas vezes todas as maldades da vida para se tornar uma pessoa improvável, cheia do Espírito Santo, uma pessoa que vai vencer tudo e todos e vai cumprir aquilo que Deus quer nas nossas vidas. Deus tem uma promessa na sua vida. Ei, você é um improvável? Então se prepara para viver grandes vitórias no terreno espiritual. E deixa eu te falar uma coisa, olha só para você ver, no mundo também, no mundo secular, nós temos também as pessoas que são improváveis. Você não pode acreditar na opinião alheia não, querido. Você tem que acreditar em Deus. E essas pessoas aqui, que eu vou te dar alguns exemplos, eles não eram como nós, que tem o Espírito Santo. Amém? Nós temos o Espírito Santo. O Espírito Santo, meu querido, ele é a força de Deus na nossa vida. Por exemplo, Elvis Presley, ele nasceu em 1935, uma família pobre, trabalhou como lanterninha no cinema da sua cidade, foi caminhoneiro, mas um dia ele gravou 2 músicas do seu primeiro disco e ele se tornou o quê? O rei lá dos Estados Unidos. Todo mundo conhece ele como o rei Elvis Presley, né? Outra pessoa que também foi um improvável no mundo secular, o Walt Disney, nasceu em 1901, passou a maior parte da sua infância em uma fazenda. Ele foi demitido de um estúdio por achar que ele não tinha ideias. Roubaram os seus primeiros desenhos, mas ele criou um personagem que mudou a sua vida. Quem foi? Foi o Mickey Mouse. Ele comeu até comida no lixo, mas ele não desistiu do seu sonho, ele continuou acreditando que um dia ele ia vencer. E uma coisa, ele não tem o Espírito Santo que nós temos, querido. Então, eu estou te dando alguns exemplos aqui para que você entenda que Deus só precisa que você creia. Deus só precisa que você entenda que Ele pega as coisas que o mundo que não são para transformar nas que são. Amém? Deus quer pegar você e tornar você uma pessoa improvável. Todo mundo vai olhar e vai falar assim: meu Deus, mas como que ele conseguiu? Como que ele conseguiu fazer aquela faculdade? Como que ele conseguiu fazer, como é que ele conseguiu aquela casa? Como que ele conseguiu ser pastor, ser um bispo? Aí você vai dizer assim: porque Deus fez de mim um improvável. Amém? Você está gostando desse vídeo, querido? Você está gostando? Então, eu quero te pedir você para ajudar a gente, que você, se você ainda não é inscrito no nosso canal, que você se inscreva, ative o sininho de notificações, curta o nosso vídeo, compartilhe, para que esse vídeo possa abençoar outras vidas. Amém? E se você já é inscrito, veja se a sua inscrição está ativa, ok? Nós acreditamos num Deus que levanta os improváveis. Acredite em Deus, não na opinião dos outros. Acredite no que Deus pensa de você. Acredite naquilo que Deus prometeu para a sua vida, querido. E Deus, Ele tem coisas grandiosas
para mim e para você. Assim como Davi foi o improvável, assim como José foi o improvável, assim como Jefté foi improvável, Abraão também foi improvável, eu quero profetizar que você também, que está vendo esse vídeo, será um improvável. Eu quero orar pela tua vida, querido. Então, que você possa fechar os seus olhos e nós vamos fazer uma pequena oração. Pai querido, que essa pessoa que esteja vendo esse vídeo, meu Deus, que ele seja tocado pelo poder de Deus, aquele que é improvável, aquele que ninguém dá nada por ele, meu Deus, aquele que muitas vezes a própria família critica, que fala, olha, isso aí não vai dar nada que presta. Eu quero, Senhor amado, profetizar a vitória, o milagre. Eu quero profetizar que ele vai vencer, que ele vai crescer, que ele vai ser bem sucedido pelo poderoso nome de Jesus. Amém. Amém? Que Deus abençoe a sua vida e fica aqui o abraço do nosso canal Conectados com Cristo.